Graça e paz, meu amigo e minha amiga, sejam todos bem-vindos ao canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. Um jovem foge das garras de uma mulher linda, rica e sedutora. E ele consegue vencer a tentação do pecado sexual. Hoje, em nosso dia a dia, os escândalos sexuais são cada vez mais frequentes em nosso meio. Até onde uma pessoa é capaz de ir para estar bem com o seu ego e ter os seus desejos sexuais realizados. Fique comigo até o final deste vídeo, que vamos falar tudo sobre a mulher de Potifar, uma mulher que ainda é muito lembrada nos dias de hoje de uma forma negativa, como um exemplo de pessoa imoral. Mas antes de começarmos o vídeo, vou pedir que você nos abençoe com o seu gostei. E caso você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ok? A história da mulher de Potifar é registrada no livro de Gênesis, no capítulo 39. A Bíblia não diz muito sobre quem foi a mulher de Potifar, nem mesmo o seu nome é mencionado nos textos bíblicos. Mas apesar de ser citada brevemente na Bíblia, a mulher de Potifar aparece como sendo uma mulher astuta, inescrupulosa, mentirosa, lasciva e sem respeito nenhum pelo seu próprio marido. Potifar era o capitão do exército egípcio e homem de confiança do faraó. É muito triste um homem com tão grande honra ser conhecido, mas como o marido de uma esposa infiel. A mulher de Potifar, que à primeira vista parecia possuir tudo o que uma mulher poderia desejar. Ela tinha um marido que exercia um cargo muito importante e ganhava muito bem. Ela vivia numa casa espaçosa, luxuosa e muito bem mobiliada. Ela vivia mergulhada na riqueza, comia os melhores alimentos da época e vestia as melhores roupas e tinha vários empregados à sua disposição. Para falarmos da mulher de Potifar, precisamos antes falar sobre o fato que a destacou na Bíblia. José era filho de Jacó e Raquel, e o amor do seu pai despertou a inveja dos seus irmãos, que o venderam como escravo aos ismaelitas, os quais o levaram ao Egito, onde o venderam como escravo ao oficial egípcio Potifar. José foi levado para as terras de Potifar. A Bíblia diz que o Senhor Deus estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. E quando este percebeu que o Senhor Deus estava com José e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, então Potifar agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar, ele deixou aos cuidados de José a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Então o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Tirando as atividades do reino de Faraó, Potifar não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida, e José era quem cuidava de tudo. Toda pessoa que prospera na vida, ela chama a atenção, e com José não foi diferente. Graças à administração de José, a família de Potifar experimentou uma grande prosperidade nunca antes alcançada. Mas com o sucesso apareceram os problemas. A mulher de Potifar começou a ter desejos sexuais por José. A Bíblia diz que José era formoso de aparência e formoso à vista. E depois de certo tempo, a mulher de Potifar começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas José, ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa.
e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? A mulher de Potifar não ouviu a repreensão de José. Muito pelo contrário, ela insistia todos os dias, convidando-o a adulterar com ela. Entretanto, José não cedeu aos convites da mulher de Potifar. Inclusive, aparentemente, ele até se ausentou da casa principal onde aquela mulher morava. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. A mulher de Potifar então o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas José fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. E quando ela viu que ao fugir José tinha deixado o manto em sua mão, ela então chamou os empregados e lhes disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. E assim que Potifar chegou em casa, ela repetiu-lhe a história e jogou a responsabilidade para cima de Potifar quando lhe disse: Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Potifar ouviu o relato da sua esposa, ficou indignado e mandou buscar José e lançou-o na prisão. A mulher de Potifar foi rejeitada várias vezes por José, mas desta vez ela não soube lidar com a rejeição. Ela aproveitou que tinha conseguido ficar com as vestes de José e formulou uma falsa acusação contra ele. Na verdade, ela inventou exatamente toda a situação. Ela alegou que havia sido José quem tentou se deitar à força com ela, traindo a confiança de Potifar ao não respeitá-la como a esposa do seu senhor. Na acusação contra José, a mulher de Potifar, ela usou o termo hebreu de forma pejorativa, no sentido de ressaltar que José era uma pessoa de qualidade inferior. Há mulheres e homens assim, como a mulher de Potifar, que de repente são tomados por uma paixão arrebatadora, proibida ou não, mas capaz de levar-lhes a atitudes impensadas, seja elas sadias ou não. Trazendo esta história para os dias atuais, a criminologia desenvolveu a teoria da síndrome da mulher de Potifar. A síndrome da mulher de Potifar corresponde à figura criminológica da mulher, de acusar alguém falsamente pelo fato de tê-la rejeitado, como na hipótese em que uma mulher abandonada por um homem venha imputar a ele inveridicamente algum crime relacionado à dignidade sexual ou ao estupro. Por isso, a mulher de Potifar é sempre lembrada de forma negativa como um exemplo de pessoa imoral. Ela tentou a todo custo seduzir José no Egito, e ao ser rejeitada, ela inventou uma mentira para prejudicá-lo. A mulher de Potifar desejou José, porque olhou para José. Ela olhou como não devia olhar. Depois que seu olhar a seduziu, ela tentou seduzir quem não a olhava. Na verdade, a mulher de Potifar deixou que o seu olhar conduzisse a sua vida. Na verdade, todo o pecado inclui a mentira, pois a mentira faz parte do script de todo pecado. Tente pecar sem mentir. Com certeza, você não pecará. A mulher de Potifar não parou de olhar e desejar José, porque esta é a decisão. Quem quer parar de desejar, tem que parar de olhar.
há sempre convites ao olhar, e, portanto, o que deve fazer quem deseja o que não deve desejar. Não olhe, desvie o olhar. A recomendação do Senhor Jesus deve ser entendida em sua radicalidade psicológica e não biológica. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os 2 olhos e ser lançado no fogo do inferno. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Como a mulher de Potifar não parou de olhar, ela precisou realizar o seu desejo. Ela apenas comprovou a lógica perfeita do Senhor Jesus, que diz: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, este já cometeu adultério com ela no seu coração. Para ir além do coração, a mulher de Potifar planejou o ataque. Ela esperou a hora oportuna, quando não houvesse testemunhas para sua traição. A mulher de Potifar ainda tinha algum controle sobre a situação. Por isto, ela conseguiu esperar. Sabemos que a mulher de Potifar tentou José várias vezes. Talvez tenha sido vários meses ou até anos. Você sabe qual é a fórmula do pecado? A fórmula do pecado é, primeiro, é a proximidade, ou seja, está em uma pequena distância do seu alvo. Segundo, é a frequência, ou seja, ir vários dias a um determinado lugar. Terceiro, é a duração. Quanto tempo é dedicado ao seu alvo? E quarto, é a intensidade. Quanto de força ou desejo é empregado? Quanto mais tempo você passar com uma pessoa, mais influência você terá sobre os seus pensamentos. Dia após dia, a mulher de Potifar ficava em cima de José. A Bíblia nos diz que José evitava ficar perto da mulher de Potifar. José teve a oportunidade de pecar longe dos olhos daqueles que os conheciam. Quando diversas vezes foi assediado pela mulher do seu senhor Potifar, mas não importava para José se fosse feito em segredo, sem ninguém estar olhando, mesmo que ambos adultos estivessem de acordo. Observe a resposta de José ao assédio da mulher de Potifar. Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Naquele tempo, a lei mosaica, que também condenava o adultério, ainda não tinha sido dada, mas José andava com Deus e conhecia qual era a sua vontade moral. José sabia que se caísse na armadilha daquela mulher, ele pecaria contra Deus. O pecado o afrontava, e José fugiu da tentação. Meu amigo e minha amiga que está vendo este vídeo, há momentos em sua vida que fugir é sinal de covardia, mas também há momentos em que fugir é prova de coragem e de integridade. O pecado nasce na mente em primeiro lugar. As setas insinuadoras do inimigo ou os seus dardos inflamados são lançados na mente humana. E todos nós estamos sujeitos à tentação, mas devemos orar e ter o cuidado de não cair na tentação. A mulher de Potifar conhecia a alma humana, só não conhecia a alma forte de José. E, infelizmente, nem todos querem ter almas fortes como a de José e negar o pecado sexual. A tentação não prendeu José, mas derrubou a mulher. E como José lhe disse não, a mulher de Potifar perdeu o controle da situação. Controle este
que até então ela se orgulhava em ter. O desejo produz o desequilíbrio interior. A Bíblia diz que cada um é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. E então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Notem que a Bíblia diz que o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. E por causa do pecado da sua mulher, Potifar mandou prender José e, consequentemente, perdeu a bênção do Senhor. Qual é o seu limite quando ninguém está te olhando? Tenha em sua mente que você pertence a alguém, porque eu e você fomos comprados por um alto preço e, por isso, temos que glorificar a Deus com o nosso corpo e o nosso espírito. As atitudes da mulher de Potifar nos levam a uma reflexão mais profunda. Até onde sou capaz de ir para estar bem com o meu ego? Até onde sou capaz de ir para ter os meus desejos realizados? Até onde sou capaz de ir para encobrir os meus erros? O amor não correspondido gera o ódio. Então, cuidado com a mulher de Potifar. Meu amigo e minha amiga que está vendo este vídeo, se você, assim como José, está passando por uma situação injusta, mesmo que você tenha feito tudo certo, não desanime. A palavra de Deus diz que mesmo na prisão, o Senhor estava com José. Independente do momento que você está passando agora, tenha a certeza que Deus está com você. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador. Se inscreva em nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.